Vamos agora explorar as opções do modelo na caixa de diálogo de análise de edifício. Clique em Material e Fatores de rigidez efetiva da seção. Aqui, você pode revisar e alterar os fatores de rigidez para todos os elementos. A tabela de rigidez só será aplicada para casos de carga com o uso de seções fissuradas marcadas no editor de casos de carga correspondente, exceto para casos de carga sísmica, onde se assume sempre seções fissuradas. A análise do edifício deve ser repetida toda vez que os fatores de rigidez efetiva forem alterados para evitar grandes forças torsionais em vigas principais. Devido às vigas secundárias, o fator de rigidez global para torção é, por padrão, definido como 0,1 ou 1%. É responsabilidade do usuário inserir todos os fatores que possam ser exigidos pelo código ou de acordo com sua preferência. Clique em Cancelar para sair sem fazer alterações. Grau de liberdade dos andares. Clique no menu suspenso para expor as opções X, Y e torção permitida, o que significa que traduções nas direções X, Y e torção do andar sobre o eixo Z são permitidas. Esta opção deve sempre ser escolhida para estruturas livres e regulares. À medida que você avança nas opções, está restringindo mais graus de liberdade. Por exemplo, as duas últimas opções de graus de liberdade são úteis para a análise de um sistema de estrutura 2D definido ao longo da direção não restrita. As opções de zonas rígidas afetam a suposição de análise nas juntas de vigas e colunas e nas juntas de viga a viga. Há 3 opções: máxima, reduzida em 25% e nenhuma. Há uma opção para desconsiderar especificamente as zonas rígidas nas juntas de viga a viga. O diagrama ilustra a zona rígida e as opções durante a análise. O vireframe analítico da coluna é assumido no centro da coluna. O vireframe analítico da viga está na parte superior da viga. Para a análise com zona rígida igual a nenhuma, os cálculos e resultados são obtidos exatamente nos nós do vireframe analítico das extremidades dos membros. Geralmente, isso resultará nas maiores forças entre as 3 opções. O comprimento efetivo do membro é considerado igual ao comprimento total. Zona rígida igual a máxima. Quando a opção de zonas rígidas totais é solicitada, os programas de análise ainda calculam os resultados nos nós das extremidades dos membros, mas as forças ou momentos retornados são aqueles transformados para as extremidades das zonas rígidas, que estão nas faces dos membros. Zona rígida igual a reduzida em 25%. Isso equivale a 75% de zona rígida. A análise ainda calcula os resultados nos nós das extremidades dos membros, mas as forças ou momentos retornados são aqueles transformados para as extremidades da zona rígida de 75%, que é equivalente a 25% da seção periférica do membro. Recomendamos fortemente que você use zona rígida igual a nenhuma como primeira escolha. Considere as outras opções se uma economia maior for preferível depois. Seção da viga e modelo de análise padrão retangular. Há uma opção para considerar o efeito da flange devido à laje, o que geralmente reduzirá a deflexão lateral do modelo. Interação solo-estrutura. O padrão é suporte definido pelo usuário. Isso significa que os suportes são automaticamente criados na parte inferior dos elementos verticais no andar 1, conforme definido nos parâmetros da coluna. Modelo de fundação fundida. Esse recurso permite integrar fundações no modelo de análise do edifício. Por exemplo, os efeitos de como o assentamento da fundação influenciará as forças nos membros da superestrutura podem ser investigados. Obviamente, se essa opção for escolhida, os elementos de fundação, como fundações de sapata ou radier, também devem ser modelados. Vá para a guia Modelo de parede de cisalhamento. As opções do modelo de parede de cisalhamento são modelo de pilar médio ou elementos finitos. O modelo de casca é uma configuração global que será usada se nas propriedades individuais da parede de cisalhamento o modelo da parede estiver definido como padrão. No entanto, se nas propriedades individuais da parede, a opção do modelo da parede foi alterada para pilar médio ou elemento finito, a seleção local do modelo da parede individual será sobrescrita por essa configuração global. Nossa recomendação é especificar o modelo de casca de elemento finito apenas para paredes que o exigem nas propriedades individuais da parede. Em seguida, deixe essa configuração global como pilar médio. Isso é mais eficiente do que forçar todas as paredes a usar o elemento finito nessa configuração global. Modelo de parede de núcleo usando painéis de parede de núcleo é o padrão. A análise criará um pilar médio separado para cada painel de parede. Os pilares médios ainda agirão como um núcleo integrado, pois estão conectados por seus braços rígidos.
O núcleo da parede ainda será projetado como uma entidade combinada. Recomendamos que você sempre use essa opção. Modelo de pilar médio único. A análise combinará todas as paredes como um único pilar médio para que as forças da análise possam ser vistas como uma entidade única. O núcleo da parede será projetado como uma entidade combinada. As forças de projeto resultantes são automaticamente calculadas com relação ao centro geométrico do núcleo da parede fundida. Vá para a guia Modelo de laje. Modelo de diafragma de andar. Há 3 opções padrão para lajes definirem diafragmas rígidos. A análise encontrará quaisquer áreas discretas de lajes interconectadas e configurará diafragmas discretos conforme apropriado. Por exemplo, se o andar tiver 2 torres discretas, 2 diafragmas separados e cargas nocionais separadas serão calculados e aplicados a cada centro do diafragma. Nós que são restringidos pelo diafragma se moverão e defletirão como uma única entidade. Um único diafragma rígido por nível de andar. A análise aplicará uma restrição de diafragma única a cada nó em qualquer nível dado. Se a existência de lajes for completamente ignorada ou irrelevante, um único diafragma será formado mesmo se houver 2 torres separadas modeladas. Uma carga nocional única será calculada e aplicada no centro de massa geral. Assim, todos os nós do andar defletirão e rotacionarão como uma única entidade. Nenhum nível de andar com diafragma rígido. Se você tiver definido lajes, mas por algum motivo não deseja que o efeito do diafragma seja considerado, você pode eliminar completamente as restrições do diafragma usando esta opção. Nesse caso, as cargas nocionais são aplicadas separadamente a cada nó no nível do andar. Assim, todos os nós são livres para se mover e defletir separadamente. Se você escolher qualquer uma das 2 primeiras opções, poderá definir ainda mais qual andar considerar. Diafragma. O andar que não estiver marcado assumirá a terceira opção. Nenhum diafragma rígido garante que todos os andares sejam selecionados. Malha de elementos finitos inclui lajes e análise do edifício. Por padrão, as lajes de piso não são malhadas. Isso significa que a laje física em si e sua rigidez são completamente ignoradas na análise. As cargas da laje são calculadas e aplicadas nas vigas como cargas externas. Marcar incluir lajes e modelo de edifício permite que as lajes malhadas sejam consideradas junto com a análise do edifício. Isso significa que a rigidez da laje pode ser considerada atuando juntamente com os elementos da estrutura. Isso é útil se você estiver modelando lajes planas ou placas de transferência onde paredes e colunas podem assentar diretamente sobre uma laje. Também é útil se você desejar analisar mais de perto a interação da laje com a estrutura, especialmente para layouts e configurações irregulares. Se você optar por incluir lajes no modelo do edifício, há uma opção adicional para escolher qual laje de andar malhar. Marque os andares para os quais deseja malhar as lajes. Neste modelo de treinamento não incluiremos lajes, pois todas as lajes estão adequadamente apoiadas por vigas, portanto desmarque essa opção. Vá para a guia Configurações. Emitir avisos para vigas cantilever não marcadas. Se a extremidade livre das vigas não estiver especificada no modelo, o programa exibirá um aviso para marcar essas extremidades livres. Se essa opção não estiver marcada, nenhum aviso será exibido se a marcação de vigas cantilever individuais tiver sido feita manualmente via marcar extremidade livre da viga cantilever. Se você tiver certeza de que as marcações de cantilever foram feitas corretamente, você pode desmarcar essa opção para suprimir esse aviso. Emitir avisos para colunas não suportadas antes da análise. Se colunas ou paredes no sistema estiverem deixadas sem suporte, mensagens de aviso serão exibidas para alertar o usuário. A coluna pode não estar apoiada em outro membro ou pode não ter um suporte atribuído na junta inferior. Em caso de tal aviso, você deve voltar às visualizações de modelagem e corrigir o modelo. Esse recurso pode ser desativado desmarcando essa opção. Imprimir propriedades de seção de coluna, parede e viga no relatório pós-análise. As propriedades da seção dos membros podem ser incluídas no relatório pós-análise. Marcando essa opção, recomendamos desmarcar essa opção para economizar recursos. Criar arquivo detalhado de eco de análise. Esse arquivo é o arquivo de entrada do solver que contém dados como coordenadas unidas, etc. Recomendamos que essa opção esteja desmarcada para conservar recursos. Usar solver esparso para análise do edifício. O objetivo do solver esparso é reduzir o tempo necessário para a análise. Para certos tipos de modelo, uma redução dramática no tempo de análise pode ser alcançada.
Modelos de exemplo que utilizam o modelo de casca de elemento finito para paredes são modelos muito grandes. Recomendamos que você sempre marque essa opção. No entanto, o solver esparso é mais rigoroso e menos tolerante a erros de modelagem, como membros não suportados e instabilidade. Se o modelo não for concluído, tente desmarcar essa opção. Limites de deslocamento horizontal total e relativo. A verificação de deslocamento horizontal do edifício é automaticamente realizada na análise e incluída no relatório de verificação pós-análise. Os valores limites para o deslocamento horizontal total e os valores de deslocamento horizontal relativo definidos aqui serão usados neste relatório. O deslocamento horizontal total é a razão do deslocamento horizontal do andar em consideração em relação à altura do mesmo andar em relação ao nível do solo. O deslocamento horizontal relativo é a razão do deslocamento horizontal relativo do andar em relação à altura desse andar específico. Para reforçar, isso é uma entrada de razão. Se o limite for 1 em 1000, digite 0,001. Observe que esses limites são inteiramente decisão do usuário. Os limites padrão não seguem nenhum código de prática. Portanto, insira seus próprios limites. Tolerância de comparação de carga axial. Se a tolerância padrão de 5% for excedida, um aviso será exibido. Este relatório será explicado em detalhes mais tarde. Cálculos de peso do andar e centro de gravidade após as cargas verticais serem definidas no sistema. Elas são decompostas nas vigas e valores de reação são calculados nos nós. Essas reações também são consideradas como massas nos nós. Se a opção usar cargas decompostas for selecionada, então as massas nos nós são usadas no cálculo do centro de gravidade e do peso. Se não houver vigas no sistema, como em lajes planas, a opção usar cargas não decompostas deve ser usada. Essa opção também pode ser usada para sistemas de vigas e lajes.